Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o recente terremoto que ocorreu no Japão no dia 1º de janeiro de 2024. Essa aula, que está sendo gravada hoje, 5 de janeiro de 2024, é a primeira aula de atualidades do ano que começou na segunda-feira. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, mais uma vez, o Japão foi atingido por um forte abalo sísmico. Sendo assim, no dia 1º de janeiro de 2024, um tremor de terra com magnitude de 7,6 graus na escala Richter teve como epicentro a localidade ou a cidade de Ishikawa, localizado no oeste da ilha de Honshu, que é a maior das grandes ilhas que formam o arquipélago japonês. Um tremor de magnitude 7,6 é considerado de forte potencial de destruição. Todavia, como no Japão, as tecnologias de edificações foram desenvolvidas para que casas, prédios, enfim, construções possam resistir fortes abalos sísmicos, o número de vítimas fatais acabou não sendo muito elevado. Nós temos que levar em consideração o seguinte aspecto. Vou dar um exemplo do que ocorreu no Haiti em 2010, quando um tremor de terra de magnitude de 6,9 na escala Richter, portanto bem mais fraco do que o abalo sísmico que atingiu a ilha de Honshu no último dia 1º de janeiro de 2024, naquela época no Haiti tivemos aproximadamente 200 mil mortes e até o dia 4 de janeiro haviam sido computadas 92 mortes no Japão, havendo um número de 243 desaparecidos até o momento, que provavelmente vieram a óbito. Então, podemos assim dizer que um tremor dessa magnitude deixou um saldo, se levarmos em consideração os mortos e desaparecidos, pouco superior a 300 vítimas fatais. Mas também temos que levar em consideração que a costa oeste do Japão é menos povoada do que a costa oriental, a costa leste, onde se encontram as mais importantes cidades japonesas. Se um abalo dessa magnitude tivesse atingido, por exemplo, a região metropolitana de Tóquio, o número de vítimas fatais seria um pouco maior, mas mesmo assim muito abaixo do que seria se um sismo dessa magnitude tivesse ocorrido num país em desenvolvimento, onde as tecnologias de edificações não são apropriadas para regiões sísmicas ativas. Então, esse forte tremor de terra, que teve como hipocentro a cidade de Ishikawa,
no oeste da ilha de Honshu, gerou um fraco tsunami. Foram disparados alertas de tsunami no Japão, né, no litoral ocidental japonês, mas as mais altas ondas não passaram de 5 metros. Podemos assim considerar um tsunami de fraca intensidade. Esse alerta de tsunami também foi disparado para o litoral da China e o litoral das Coreias do Sul e Coreia do Norte. Aqui nós temos a Península Coreana. Muito se pergunta por que o território japonês se encontra numa região sísmica tão ativa. Então, a resposta que se dá a essa pergunta está relacionada ao fato do arquipélago japonês estar numa área onde se encontram os limites de 4 placas tectônicas. Aqui nós temos a placa euroasiática, aqui no sul nós temos a placa das Filipinas, no leste nós temos a placa do Pacífico, e aqui no norte da ilha de Hokkaido nós temos o limite da placa norte-americana. Então, como o território japonês se encontra nos limites de 4 placas tectônicas, inclusive havendo pontos de convergência dessas placas tectônicas, o arquipélago japonês se encontra numa das regiões sísmicas mais ativas do planeta. Lembrando que os abalos sísmicos são mais comuns nos limites das placas tectônicas, principalmente nas áreas de convergência, ou seja, encontro das placas tectônicas, ou também naquelas áreas onde temos o movimento ou o limite transformante ou transcorrente das placas tectônicas, quando então uma placa tectônica ela se desliza horizontalmente através desse movimento que eu estou representando aqui no meu braço. Então, em algumas regiões sísmicas muito ativas do mundo, como por exemplo na costa oeste dos Estados Unidos, nós temos um limite transcorrente de placas tectônicas. Por exemplo, no Haiti, ali na região da América Central Insular, você tem limite transcorrente ou transformante de placas tectônicas, mas em outras áreas do mundo, inclusive aqui na região onde se encontra o arquipélago japonês, nós temos os limites convergentes, ou seja, pontos em que 2 placas tectônicas se encontram, sendo também essa área uma área de forte atividade sísmica. No Japão, a terra treme diariamente e, vez por outra, você tem a ocorrência de um abalo sísmico de forte magnitude no país, causando inúmeras vítimas. Esse foi o mais forte abalo sísmico registrado no Japão desde março de 2011, quando então um forte abalo sísmico de magnitude 8,9 graus na escala Richter atingiu o Oceano Pacífico a nordeste da ilha de Honshu. Esse forte abalo sísmico deixou um saldo de aproximadamente 20 mil vítimas fatais no Japão e um rastro de destruição em várias cidades e povoados costeiros, porque esse forte abalo sísmico, cujo epicentro estava localizado ou foi localizado no assoalho oceânico, causou um tsunami, um maremoto, que em alguns pontos do litoral japonês gerou ondas com mais de 27 metros de altura. E através dessa imagem você pode ver o momento exato em que o tsunami atinge essa localidade, inclusive aqui percebendo
carros sendo jogados. Aqui você tem uma barreira de contenção que foi suplantada pela elevação do nível do mar, causado pelo tsunami. Em alguns pontos, inclusive, esse tsunami, além do rastro de destruição, né, causou muitas perdas de vidas. Então, aproximadamente 20 mil japoneses perderam suas vidas e centenas de milhares de japoneses ficaram desabrigados porque esse forte tsunami destruiu inúmeras edificações e também, né, causando sérios prejuízos ao atingir zonas industriais, zonas comerciais, e foi uma tragédia que, podemos assim dizer, após 1924, causou o maior número de vítimas fatais no Japão, motivadas pelas consequências de um forte abalo sísmico. Então, como eu estou aqui mostrando a vocês, agora eu coloco um planisfério para que vocês tenham ideia onde se concentram a maioria dos abalos sísmicos existentes em nosso planeta. Então, como vocês podem ver aqui, ó, toda a parte ocidental da América, estendendo-se da Terra do Fogo, lá no sul da Argentina, sul do Chile, até o Alasca, toda essa região aqui é uma região exposta a fortes abalos sísmicos, porque essa área se encontra no limite de placas tectônicas. Repare que aqui no sul da Europa, sul da Ásia, a parte oriental da Ásia, a parte oriental da Oceania, também se encontra numa região sísmica muito ativa, até mesmo porque são áreas que limitam as placas tectônicas, razão pela qual nessas áreas são mais comuns a ocorrência dos fortes abalos sísmicos. Aqui nós temos um outro planisfério, onde é possível você observar com clareza os limites das placas tectônicas, e esses pontos avermelhados representam os vulcões ativos do nosso planeta, e os pontos amarelos representam as áreas que foram expostas a abalos sísmicos nos últimos anos. Então vocês podem observar que há uma coincidência entre a concentração dos abalos sísmicos e também a concentração dos vulcões ativos do nosso planeta com os limites das placas tectônicas. Professor, por que isso acontece, professor? Bom, porque as placas tectônicas são porções da crosta terrestre que, de certa forma, flutuam sobre um substrato magmático localizado na astenosfera, que é uma camada que se encontra entre o manto, onde ali nós temos a concentração do material magmático, e a crosta terrestre ou litosfera, que são porções da superfície do nosso planeta, formadas por rochas e minerais em estado sólido. Lembrando que essas placas tectônicas se movimentam alguns centímetros por ano. Então aqui eu montei esse desenho para mostrar a vocês duas placas tectônicas se movimentando em sentidos opostos. Aqui a placa euroasiática, cujo limite dela está na porção ocidental do arquipélago japonês, e a placa do Pacífico, que se movimenta no sentido oposto. Então, quando duas placas tectônicas se deslocam em rota de colisão, o que acontece? Nesse ponto de contato das duas placas tectônicas, durante anos, nós teremos a acumulação de energia. Chegará um dia em que essa energia
acumulada na zona de atrito que separa as duas placas tectônicas será suficiente para promover o movimento de uma ou de ambas as placas tectônicas. Então, quando isso acontece, repare a seta branca, você tem um deslocamento nesse sentido da placa do Pacífico e um deslocamento nesse sentido da placa euroasiática. Então, quando essa energia é suficiente para movimentar uma placa ou ambas as placas, essa energia é liberada através desse ponto aqui representado em azul, que nós chamamos de hipocentro, que é o ponto de origem do abalo sísmico, e essa energia se propaga através dessas ondas amarelas, que nós chamamos de ondas sísmicas. E essas ondas sísmicas se propagam em direção à superfície, e o ponto da superfície onde o tremor de terra atingir maior magnitude, nós chamamos de epicentro. Quanto mais distante do epicentro, menor será o poder de destruição do abalo sísmico. Há um detalhe: quanto maior a proximidade do epicentro do hipocentro, também maior será o poder de destruição do abalo sísmico. Então, isso quer dizer que, quando o hipocentro está mais próximo da superfície, teremos um poder de destruição maior, dependendo, é claro, da magnitude do abalo sísmico. Então, como eu disse a vocês, o território japonês está numa área onde encontramos os limites de 4 placas tectônicas, sendo essa área uma das regiões sísmicas mais ativas do nosso planeta, a razão pela qual eu disse para vocês que a Terra treme todo dia no Japão e de vez em quando ocorre naquele país um abalo sísmico de forte magnitude. Aqui nós temos, para que vocês possam entender essa dinâmica da movimentação das placas, lembrando que lá no magma, onde se encontra um manto, e lembrando que o manto é constituído por silicatos ferromagnesianos que formam o magma, em alguns pontos existem as chamadas correntes de convecção, onde fluxos magmáticos, através de correntes ascendentes, viajam em direção à zona de contato da estenosfera com a crosta terrestre. Então, nesses pontos onde nós temos as correntes convectivas do magma, é comum que haja o fraturamento da crosta, abertura de uma fissura, de uma fenda na crosta, e por essa fenda se formem vulcões e também inicie a construção de uma nova crosta terrestre. E essa violenta pressão procedente do manto, exercida pelo magma na crosta terrestre, vai deslocar essas placas nesses sentidos, em sentidos opostos. Então, é justamente essas violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre que irão explicar a dinâmica de movimentação das placas tectônicas. E a partir dessa dinâmica da movimentação das placas tectônicas, nós temos a formação de cadeias de montanhas nas zonas de convergência ou encontro de placas tectônicas, a formação de vulcões, não só em zonas de convergência, divergência e transcorrência de placas tectônicas, assim como também nós temos ou teremos a ocorrência de fortes abalos sísmicos, e nesse caso com maior magnitude, nas áreas de convergência, ou seja, nos limites convergentes de placas tectônicas, assim como nos limites transcorrentes de placas tectônicas. Nos limites divergentes,
os tremores de terra normalmente são de menor magnitude. Aqui nós temos, para que vocês possam observar, algumas imagens, né, do rastro de destruição que esse forte abalo sísmico deixou no Japão no dia 1º de janeiro de 2024. Aqui nós temos a imagem à esquerda de um prédio de 7 andares que desabou, mas ele manteve boa parte da sua estrutura intacta, né? Aqui nós temos pontos em que o terreno cedeu, inclusive rachando a rua e provocando o desabamento parcial da edificação. Aqui nós temos uma outra imagem, repare aqui o calçamento todo rachado, isso é muito comum, né? Aqui nós temos nessa imagem central os incêndios que sucederam o abalo sísmico. Por que isso? Porque muitas casas no Japão são feitas de madeira e nem todas as casas japonesas são constituídas ou construídas com material anti-chama. Ainda tem muita casa construída com madeira, sem esse tratamento anti-chama, e isso acabou gerando a eclosão de vários incêndios que destruíram quarteirões inteiros. Aqui nós temos uma outra imagem de uma construção que desabou sobre um veículo que está parcialmente aqui comprimido, né, pelo peso da construção. Aqui nós temos outra imagem, né, que mostra um outro veículo que foi atingido pelo desabamento parcial dessa construção. Aqui uma outra imagem, né, mostrando, né, desabamento parcial de construções. E na verdade existem milhares de imagens que retratam o rastro de destruição deixado por esse forte abalo sísmico que atingiu o território japonês. Então, para concluir nosso encontro, é provável que esse tema ele venha ser base para a construção de questões de concurso ao longo de 2024, 2025, porque se trata de um dos países mais desenvolvidos do mundo, se trata de um forte abalo sísmico, se trata de um fenômeno natural que deixou um rastro de destruição, mas se colocarmos na balança os efeitos desse abalo sísmico para as vidas humanas não foram tão elevados, porque muitas construções japonesas, principalmente as construídas nos últimos 50 anos, foram projetadas para resistirem fortes abalos sísmicos, razão pela qual o saldo de vítimas fatais, podemos assim considerar, foi muito baixo, pois se um abalo sísmico dessa magnitude ocorresse num país em desenvolvimento e o seu epicentro numa área de grande concentração demográfica, teríamos centenas de milhares de pessoas mortas. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha no canal de Eugênio, se inscreve aí no canal de Eugênio, dê o seu like, curte, né, esse canal, divulgue o canal, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. No mais, moçada, um forte abraço em todos vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?